Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Campina Pode Mais podcast que traz informações, conteúdos de relevância para a população aqui de Campina Grande. Eu sou Gustavo Rovares, mais uma vez estou com vocês aqui, desta vez para falar sobre um assunto que é a cara de Campina. Campina respira tecnologia, respira ciência, respira inovação. Estamos aqui com a secretária da pasta, Fabiana Gomes, para falar sobre os desafios, o que já vem sendo feito, também o que esperar para 2026. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, a alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de abraçar todos os ouvintes e telespectadores do Campina Pode Mais. Gustavo, estou à sua disposição. Vamos falar sobre ciência, tecnologia e inovação. Vamos lá, são cerca de 3 meses à frente da pasta, a senhora vereadora, e assumiu essa pasta de tamanha importância, como eu disse, tamanha identidade com a cidade, que é referência em tecnologia e inovação para todo o país e também para o mundo. Como é que estão sendo esses primeiros meses aí de trabalho? A gente diz que Campina é o Vale do Silício, do Brasil. Com esse mundo de tecnologia, de inovação, nós temos as melhores universidades voltadas para a área. Então, nós exportamos matéria-prima humana para todo o Brasil e para o mundo, e é um desafio. Eu entro na pasta a convite do prefeito Bruno Cunha Lima, e abrindo espaço na Câmara Municipal para o meu suplente. Eu sempre digo, e o prefeito comunga também do mesmo pensamento, a gente não chega sozinho, à Câmara Municipal. Então, para que Fabiana Gomes chegasse até a Câmara Municipal e ocupasse uma daquelas 23 cadeiras, foi preciso que tivesse outros candidatos a vereadores e hoje suplentes, Hoje o vereador Plínio ocupa a nossa cadeira, e foi nesse entendimento que eu fui convidada para ocupar a ciência, tecnologia e inovação. No início fui bastante criticada. Primeiro, eu acho que uma mulher na tecnologia é bem desafiador, porque a gente sabe que é um mundo majoritariamente masculino. E segundo, eu fui criticada porque o que é que ela entende, se ela é da área de saúde, o que é que ela entende de tecnologia. Eu digo sempre, eu tenho boa vontade para fazer o que me botaram para fazer. Então, eu digo sempre, isso já é meio caminho andado. E a parte técnica da tecnologia, a gente vem aprendendo todo dia. E tecnologia é algo, Gustavo, que hoje é novidade, mas amanhã já não é mais. Então, muitas vezes quem acha que sabe muita coisa hoje, talvez amanhã já esteja ficando um pouco para trás. Exatamente, é muito rápido, é uma velocidade imensa. E eu tenho vivido isso, estou tendo a oportunidade de poder contribuir com a parte e trazer algumas visões que eu tenho enquanto representante do povo, estar lá na ponta com a população e sentir um pouco a necessidade da população de Campina Grande e trazer essa característica para dentro da pasta, que é justamente humanizar, fazer esse link da tecnologia com seu José, Dona Maria, que está lá na ponta e precisa também ter essa tecnologia no seu dia a dia. E qual foi a primeira impressão que a senhora teve ao lidar com essa secretaria? Quais foram os primeiros desafios que lhe chamaram a atenção, que de pronto teve que ser resolvido, teve que começar a ser tocado? Então foi muito rápido. Eu cheguei na pasta e a pasta já teve alguns secretários, a pasta tem, inclusive a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, ela tem vários projetos, vários programas já implantados, e quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os cursos gratuitos para a população de Campina Grande. Então, abrimos 300 vagas para cursos de letramento digital, de manutenção de computadores, foram tantos cursos e foram 300 vagas, e em 2 dias essas 300 vagas foram ocupadas. Então, assim, foi um desafio muito interessante, muito importante, e a gente percebe o quanto a população necessita disso e busca. Um curso hoje de Python caro, custa, vai para uma população que não tem, que lida com salário mínimo, ela não tem condições de pagar esse curso. E nós, na SECT, nós disponibilizamos esse curso gratuito. E foi uma alegria muito grande poder propiciar
né, isso aos idosos e aos jovens também. Então foi essa mescla e é bem interessante poder viver isso no dia a dia. A senhora toca num assunto importante, que é a questão da humanização em um mundo hoje tão tecnológico, né, onde se fala muito em inteligência artificial. Ainda nós humanos, ainda acho que a gente tem uma funçãozinha nesse processo ainda, né? Isso. Tem esse sentido já, assim, já tem esse respaldo, esse feedback. A senhora sente assim no dia a dia, ao lidar com as pessoas, que isso tem impactado na vida delas? Então, no primeiro mês na SECT, eu estive em Brasília, né, participando de um seminário de inteligência artificial. E eu digo sempre, como eu não sou da área, né, e minha profissão não é não requer tanto da tecnologia, e lidar com a inteligência artificial do início do ano para cá foi uma velocidade muito grande, né? Isso vinha nos bastidores há muitos anos, ela vinha caminhando, mas como ela chegou para o nosso dia a dia hoje é muito rápido, né? E nós, nesse pensamento, trazendo aquilo, eu em Brasília, eu digo, eu quero levar isso para Campina Grande. E nós tivemos a oportunidade de ter um ensaio junto com uma universidade daqui da nossa cidade, de fazer uma noite, né, de 2 painéis com 2 profissionais de extrema relevância para a nossa cidade, para o nosso estado, e está ali falando sobre inteligência artificial, que é algo que é no cotidiano de várias pessoas, inclusive de pessoas que não têm um letramento, como é o caso da minha mãe, né? Ela ela só manuseia no celular, mas quando ela fala em alguns aplicativos, ela nem sabe que aquilo é a inteligência artificial respondendo ela, e assim é muito presente na vida das pessoas, mas poucas pessoas têm assim entendimento e conhecimento sobre o que é a inteligência artificial. Eu mesmo, na noite de abertura da universidade Incotec, se eu não me engano esse nome, foi bem desafiador. Eu fiquei bastante assustada, porque eles traziam justamente isso, muitas profissões sendo substituídas pelas máquinas, né? Então é algo realmente que dá um certo temor, mas que a gente tem que conviver com isso e tem que ver alguns meios para que isso seja usado ao nosso favor e não contra. Para ser usado ao nosso favor, não contra, mas não esquecendo das pessoas, né? Porque Sim. A senhora é da área de saúde, então lida muito com pessoas, né? Então tem esse desafio também, né, de adaptar esses 2 lados de uma moeda, que eu acho que ainda são 2 lados. Mas a senhora falou sobre a questão de universidades, né? Campina Grande é uma cidade universitária, né? Uma cidade que respira estudo, que respira ensino, e a tecnologia é uma referência. Como é que está sendo essa relação entre o público, o privado, ou também universidades públicas, e que forma a Secretaria tem buscado esse tipo de parceria, que é importante? Então, eu acho que uma característica da gestão do prefeito Bruno é o PPP, né, a parceria público-privada, e a gente traz isso, né, quando busca as universidades, não só as universidades públicas, como as faculdades particulares. Então eu tenho feito essa busca no entendimento que é preciso se construir laços, né, para que exista parcerias, e essa foi uma parceria muito importante junto com a Uninasal, onde nós pudemos abrir uma noite de uma semana de tecnologia, onde os alunos ali apresentavam vários projetos que eles aprenderam em sala de aula, e nós levamos essa contribuição de 2 palestrantes nessa noite. Eu gostaria de dizer Cláudio Kila, e também eu vou me lembrar do nome dele, meu Deus do céu, é meu amigão, Alexandre Moura, que são totalmente envolvidos em tecnologias e trouxeram nessa visão. Alexandre trazendo a tecnologia dentro das instituições bancárias, né, que a gente nem imagina o quanto a IA, né, tem furado isso e auxiliado na identificação dos não golpes dentro
dentro da instituição bancária, ele me disse uma coisa que eu nem sabia. Muitas vezes aparece no nosso extrato bancário, por exemplo, 0,4 centavos negativo, depois aparece positivo. Então, ele disse que aquilo ali são golpes, mini golpes que são dados e a inteligência artificial percebe e já repõe. Então, eu digo, meu Deus, que coisa, né? E Cláudio Killer trazendo toda essa tecnologia de ponta, né? Trazendo a realidade de outros países que em 2000, né, ele vinha se construindo, que isso vinha nos bastidores e hoje é tão presente, né, nos ensinando a usar a inteligência artificial, porque ele dava um exemplo lá, que um aluno botou assim, trabalho Machado de Assis. Então, veio falando só de Machado de Assis, do Machado de um Assis. Então, e o aluno não teve nem a preocupação de ler o que tinha escrito e entregou ao professor. Então, ele ensinando que ali é uma ferramenta para que possamos usar a nosso favor. Então, você tem que dizer nos mínimos detalhes o que você precisa. Então, aquilo ali tem que ser um auxiliar, né, um assessor no seu produto final, e não o que muitas pessoas e muitos alunos têm ocorrido. Não seja o produto final direto. Não, exatamente, aquilo ali tem que ser, e usar de uma forma assim consciente, né, saber que está ali para auxiliar e não para resolver os seus problemas. Secretária, quando se fala sobre tecnologia, se fala sobre estrutura, né? Quando se fala em cursos, é necessário que haja estrutura para receber a população que anseia, né, aprender sobre a área de tecnologia, de ciências. Inclusive, tem uma boa notícia, né? A senhora teve também a oportunidade de trazer para Campina Grande, esteve no Ministério das Comunicações, né, e trazer estrutura para que a população possa ter essa inserção no mercado de trabalho através de cursos, né? Então, essa minha vontade de trabalhar, né? Eu fui a Brasília participar desse seminário de inteligência artificial e aproveitei e bati nas portas dos nossos parlamentares. Eu digo sempre a importância de termos parlamentares em Brasília que sejam acessíveis, né? Que a gente possa construir junto, e isso foi o que eu encontrei quando bati na porta do senador Efraim, que prontamente fez uma ligação para o ministro das Comunicações, Fred Siqueira, e ali, a partir dessa conversa, a partir dessa busca, Campina Grande recebeu, através da SECT, 50 computadores completos, né? Para que esses computadores? Para que a gente possa estender esses cursos, para que mais pessoas possam ter acesso ao letramento digital, a se especializar na sua área, trazer para o empresário a oportunidade dele usar melhor as redes sociais em forma de fomentar o seu comércio. Então, há várias formas, né, de aproveitar essa estrutura, né? Tanto para quem está iniciando, quer começar, pelo menos, ser uma pessoa letrada, né, na área da tecnologia, como aqueles que já estão no mercado há muito tempo e que não se especializaram, não se atualizaram. Então. Isso, eu tenho um aluno lá, um senhor, que ele disse... Deu até um depoimento que eles faziam 30 anos que eu tinha feito um curso de manutenção de máquinas. Então, ele estava totalmente, né, fora da novidade, do que é tão novo tecnologicamente falando. E ele está concluindo o curso dele, termina agora, no final... no meio do mês de dezembro, ele está concluindo esse curso e pôde se reciclar e pôde aperfeiçoar, né, a sua mão de obra, né, o seu meio de vida. Então já dá para sentir, assim, já dá para ter um termômetro da questão de empregabilidade, mas também de atualizar pessoas que já estão no mercado. Já dá para sentir, mesmo em pouco tempo que a senhora está à frente da pasta, dá para sentir que os impactos já estão acontecendo. Sem dúvida, extremamente positivo, e o que nós queremos para 2026 é justamente isso, né? Com a chegada desses computadores, a ampliação desses pontos de integração digital,
provavelmente, vou dar um spoiler aqui, na Feira da Prata terá um ponto, né, de integração digital para que os comerciantes ali possam ter essa oportunidade, né, de poder, tecnologicamente falando, se aprimorar no seu comércio. É importante. Eu estive na Feira da Prata, dei um breve passeio por lá, dizendo que iria levar esse ponto para lá, e eles ficaram extremamente felizes, porque muitos deles têm dificuldade, inclusive, de ter acesso ao gov.com. E nós, no passado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia deu esse curso, né? Como você ter acesso ao gov.com, né? Que é algo extremamente complexo. É um aplicativo do governo federal, mas que é preciso que você tenha mais ou menos uma noção do que é básica para poder manusear. E todos precisam. Hoje, todos têm que ter acesso ao gov.com. Então, é com esse pensamento, estreitando o relacionamento, trazendo a população realmente para perto do que é tecnologia, que a gente quer tocar a secretaria enquanto estivermos lá. Eu acho que assim, quando se cita a Feira de Campina, nada mais popular, né? Nada mais humano do que a Feira de Campina Grande. E aí onde a tecnologia, pelo menos ela tem que dar um tempinho ali para que o humano entre, né? Para que esse contato, né? Ou convencer às vezes, né? Porque são pessoas que muitas vezes passaram anos, décadas trabalhando de uma forma, aí você tem que implantar algo que vai trazer benefício a ele, mas que ainda às vezes tem um certo entrave, né? E aí tem que ser bem humano, né? Aí o robô não resolve. Não, exatamente, não resolve, tem a resistência, eles têm que se atualizar, e a gente tem que ter esse entendimento que são pessoas que já passam dos 50, dos 60, mas que precisa usar o Pix, precisa usar o cartão de crédito, precisa fazer algumas movimentações que exigem realmente um entendimento para que também não caiam em golpes. Então, é preciso que a gente dê essa contribuição nessa cidade tão tecnológica que é Campina Grande, que chegue realmente quem mais precisa. Já que ele está falando sobre mercado, sobre comércio, a grande maioria das pessoas são pessoas empreendedoras, mesmo sendo trabalhos mais, como eu disse, tradicionais, mais de tempos atrás, eles tiveram que ser empreendedores lá também. E novas pessoas, com certeza, no mundo de hoje, né, em que tem se buscado muito essa renda extra, muitas vezes, ou ganha-pão, né, vão, através do empreendedorismo, ter um negócio próprio. E aí entra o projeto Impulse Campina. Como é que está esse projeto, em que ele vem mudando a vida das pessoas aqui em Campina? Então, são projetos que traz a universidade, né, para fomentar justamente e trazer suas ideias para melhorar a vida e o dia a dia das pessoas. E é um projeto que é bem extenso, porque eles são apresentados e ele tem um acompanhamento, né? Todo projeto do Impulse Campina, é importante que se diga que ele abrange todo o estado, não só Campina Grande, mas tem, como a universidade é bem eclética, né, e descentralizada, ele pega alunos de vários estados que tem seus projetos apresentados, e é feito esse acompanhamento. É preciso que se pense em algo mais campinense, mas isso demanda um certo tempo, um certo trabalho. A gente tem trabalhado isso, mas o Impulse Campina, ele trabalha 6 meses, a primeiro semestre do ano, efetivamente, e depois você vai sentindo os frutos que ele vem trazendo. Então, temos vários projetos que foram frutos do Impulse Campina, que estão aí pelo mundo afora. Outras cidades vão lucrar com isso também, né? Vão acabar sendo beneficiadas com isso. Quando a gente fala sobre tecnologia, se remete muito, ou pelo menos vem em mente, adultos. Mas a Secretaria teve a preocupação em levar também essa oportunidade para crianças e adolescentes através da colônia de férias. Minha época de colônia de férias era chutar bola, era ir para a piscina, mas hoje o momento é outro. Como é que foi essa colônia de férias, né? E o que vocês sentiram, assim? Qual foi a resposta que vocês tiveram de quem participou? Então, Gustavo, qual é a preocupação e o que é que a gente quer tocar com isso? Né? Na verdade, a SECT, ela tem um museu vivo, e esse museu vivo está itinerante.
No momento, ele se encontra num shopping aqui de Campina, que está na saída para Queimadas. Então, esse museu está lá e nós, a priori, trouxemos os alunos da rede municipal, lá do Aloysio Campos, dos anos finais, para que tivesse contato com esse museu vivo, que são elementos de física, de química, de biologia, que eles podem tocar e viver na prática. Sair um pouco da teoria, né, da sala de aula. Sair da teoria da sala de aula para que eles possam viver isso na prática. Eu que sou adulta, eu fico encantada com aquilo. Você calcule esses meninos que a maioria passam por vulnerabilidade social e que precisa ser despertado para algo. Eles precisam entender que eles também são capazes de entrar numa IFPB. Eles precisam entender que a UFCG, a UFPB também pertence a eles. É preciso que a gente desperte essa galera para isso, para TI, para jogos digitais, porque esse campo é deles, sabe? Esse campo pertence a eles. Foi esse o intuito de ter essas crianças de forma itinerante no Museu Vivo. A colônia de férias existe em Campina Grande, nas escolas municipais de Campina Grande, aula de robótica. Né? Então, os alunos têm, na prática, a oportunidade de, a partir de alguns elementos, eles montar carrinho, robô, vários elementos eletrônicos, através de pilhas, é preciso que se diga, e que esses elementos, eles se movimentam e são robôs, né, na mão desses alunos. E pensando nisso, a SECT, a partir de janeiro, oferta uma colônia de férias que será aberta ao público de 11 aos 14 anos de nossa cidade. Os alunos, olha que interessante, os alunos da Escola Municipal de Campina Grande, eles têm essa oportunidade, porém, os alunos da escola particular, mães colegas minhas que têm filhos na escola particular, dizem, Fabiana, onde é que eu consigo fazer uma oficina, que meu filho possa participar de uma oficina de robótica? Então, a gente vai oportunizar também que essas crianças de outras escolas particulares, públicas, ou, enfim, essas crianças possam ir para a SECT e possam viver com o professor Paulo, professora Célia, tenham essa oportunidade de mexer e produzir a partir de, é importante que se diga, a partir de elementos eletrônicos descartados de forma consciente. Isso oportuniza que os alunos, a partir desses elementos, por exemplo, tecla, botão liga e desliga, eles possam montar algo que eles vão se encantar naquele cenário e vão despertar dentro dele a oportunidade de poder ingressar em cursos nessa área. Reaproveitando os materiais, trabalhando a inclusão social, né? Porque esse trabalho itinerante é isso, né? Não é centralizar em um local, né, em uma referência da secretaria, levar, né, para outros polos, para que realmente não haja essa dificuldade, às vezes, de locomoção, de interesse, não, está ali perto de casa. Né? Então, às vezes, uma mera curiosidade pode estar despertando uma pessoa que vai lidar com aquilo ali, vai trabalhar, vai inserir a família também nesse contexto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos na SECT o Reciclatec, que é justamente o descarte consciente de eletrônicos. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer, você que está em casa, que tem computador, telefone antigo, televisores, rádios, que não usam mais, que não tem serventia para você, vamos aproveitar a oportunidade que no final do ano a gente arruma a casa e faz aquela faxina, descartem esses eletroeletrônicos de forma consciente através da SECT. Né? Agora, essa semana, nós iremos lançar o Nataltec, que teremos um ponto ali no Parque Evaldo Cruz, que você, quando for para o Evaldo Cruz com a sua família, pode levar esses eletroeletrônicos e descartar lá, ou pode descartar no Museu Vivo da Ciência,
que vai ter também um ponto de descarte consciente e ecologicamente correto desses eletroeletrônicos. Então a Secretaria também tem participado dessa programação do Natal Iluminado, que está tão em evidência agora no final do ano, né? Dessa forma, de mais alguma, não? Então, a SECT participa do Natal Iluminado em duas vertentes, levando o Wi-Fi grátis junto com a Próxima, né? A Próxima é uma parceira dentro desse PPP, parceria público-privada. A Próxima fornece internet gratuita aos visitantes, à população que vai ao Evaldo Cruz visitar o Natal Iluminado. Então, a SECT tem essa parceria com a Próxima dentro do Evaldo Cruz, dentro do Natal Iluminado, e também dentro do Natal Iluminado nós temos o Natal Tech, que é o descarte consciente e ecologicamente correto dos eletroeletrônicos. E mesmo com tantas atividades que a gente falou até agora, a senhora nota que ainda é um desafio aproximar um pouco mais a população da prefeitura através dessa Secretaria da Tecnologia? É um desafio ainda fazer com que as pessoas entendam que podem encontrar esse tipo de serviço, esse tipo de oportunidade na prefeitura? Então, nós temos o que mais nos aproxima, olha que redundante, das pessoas, do produto final, é justamente as nossas redes sociais, né? Que através das redes sociais, aí também usamos a televisão, os meios de comunicação como rádio, enfim, para que as pessoas tenham acesso a todas essas informações, entendam que na SECT tem cursos gratuitos em várias vertentes, são 10 modalidades de curso diferentes, né? Nós temos também a oficina de robótica, que isso eu quero trazer de forma periódica, nem que seja numa sexta ou no contraturno da aula da sua escola, e de forma itinerante que a gente possa levar para os bairros essa tecnologia. E agora, no final do ano, eu já conversei com Tássia, que é coordenadora, a presidente e coordenadora do clube, da coordenação do Clube de Mães de Campina Grande, para fazermos essa parceria e levarmos para os clubes de mães palestras, para que geralmente a população do Clube de Mães são senhoras, né? Senhoras que caem em golpe diariamente, que a gente tem visto aí repetidamente golpes através de telefone. Então é algo muito novo para eles, e eles acabam clicando em links que levam para acesso a esses golpistas. Às vezes não é só senhor e senhora não, viu? Exato. Eu já caí também, não vou mentir. Então... Pois é, mas então... Imagine pessoas que não têm ainda a noção, porque eu sou de uma geração que tive acesso a computador desde jovem, então assim, para essas pessoas, meu pai, por exemplo, é uma pessoa de quase 70 anos. Ele, por medo, hoje, de um golpe, ele deixa o celular desligado. Eles, às vezes, não querem atender sequer uma ligação, né? Então, lidar com as redes sociais, às vezes com e-mail, né? Coisa que para alguns é básico, para outros pode ser algo muito perigoso. Sem dúvida. E é nesse sentido, aproximando a SECT das pessoas, nesse sentido que a gente vem construindo tudo isso, mas entendendo que no que se trata de inovação, no que se trata de tecnologia, é preciso também se expandir de uma forma de buscar. Nós temos aqui em Campina Grande várias empresas de tecnologia, que é preciso que se fure essa bolha e que a gente traga para perto, que a gente conheça, que a gente faça um mapeamento de quem está aqui em nossa cidade, como é que pode contribuir nessa troca de público-privado. Então, pensando nisso que a gente caminha para 2026. Seria esse o grande desafio, um dos principais para o ano que vem? Um dos principais desafios é esse. E trazer também, isso é um pensamento, aí é preciso que se diga, da nossa primeira-dama, que ela nos procurou para que nós possamos oportunizar mulheres a ser reinserida no mercado de trabalho, porque muitas vezes essas mulheres são impedidas de ser contratadas porque elas não têm o conhecimento técnico, né, em informática,
informática básica. Então, nesse pensamento, nós, para 2026, estamos trazendo, aí é preciso que se diga também, junto com outras secretarias, a SECT é uma secretaria meio, então ela conversa com várias secretarias, como educação, saúde, a sede também. Então, junto com outras secretarias, nós iremos caminhar para que mulheres em vulnerabilidade social possam ser inseridas no mercado de trabalho através também de cursos de tecnologia. Secretária, final de ano é época de festa, né? Época de comemoração, né? Para muitos, é época de formatura. Então a secretaria também terá sua formatura para os seus alunos, em mais de cerca de 300 alunos, né? Então, aproveitar a oportunidade, nós abrimos os cursos, disponibilizamos em setembro, estamos encerrando agora em dezembro, e dia 15 de dezembro nós estaremos numa formatura com centenas de alunos, né, formados a partir desses cursos disponibilizados pela SECT. Então, é uma oportunidade de você ver de perto os alunos se formando, recebendo seus certificados. Dia 15 de dezembro, a SECT está em festa, junto com todos os alunos que tiveram a oportunidade de ter seus cursos profissionalizantes gratuitamente. Que é uma festa não só para eles, é para a família também, né? O tal diploma, ele muitas vezes representa muito esforço, não só da pessoa que está lá, mas também dos familiares. Gustavo, tão interessante porque quando se fala de idosos, de pessoas idosas, muitas vezes aquele é o primeiro diploma que ele pôde ter a oportunidade de adquirir na sua vida. Então tem muito significado. Muita história. Muita história. Então a gente vai chegando ao final aqui a conversa sai, ela vai rolando assim, o tempo vai passando fácil, mas a gente sai daqui, eu acho, com muita informação boa, né, do que se esperar para 2026. Eu deixo o espaço, secretária, né, para a senhora mandar uma mensagem para quem está nos acompanhando, né, sobre o que esperar e de que forma também buscar, né, mais informações, de que forma buscar os serviços que a secretaria, a prefeitura, através da secretaria, dispõe à população. Agradecer, Gustavo, pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam até o momento, dizer que a SECT fica ali no Museu Vivo da Ciência, em frente ao Açude Novo, e nós estamos ali de portas abertas de segunda a sexta, de 7 às 13 horas. Venha nos conhecer de perto, venha saber o que é que nós temos disponível para você enquanto cursos, enquanto capacitação, né? E nos acompanhe pelas redes sociais SECT, SECTI.cg, para que a gente possa cada vez mais estar comunicando a você o que nós estamos entregando. Então, desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie sempre. Pois é, então a gente chega ao fim de mais um Campina Pode Mais podcast, aqui que traz informações, conteúdos importantes, interessantes para a população de Campina Grande e região, né? Quero agradecer aqui à secretária da pasta de Tecnologia, Ciência e Inovação, a Fabiana Gomes, e também a toda a equipe aqui na sonoplastia, competente Magno Souza, coordenação geral da Eterna, professora Carla Borba, a apresentação minha de Gustavo Rovares, e lembrar você que o podcast Campina Pode Mais fica disponível lá no YouTube, no @Campina Pode Mais, tá certo? Por extenso, escrito Campina Pode Mais. E a gente se vê no próximo episódio aqui com mais informações, com novas informações aqui para você que acompanha o podcast, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.